Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Estamos aqui na nossa live ao vivo hoje em áudio, já que estamos em casa, descansando, vivendo o hoje, o agora. E obrigado a vocês pela amizade, pelo carinho. Eu sou o Daniel Nonato. São exatamente em nosso relógio agora 7 horas e 53 minutos. Estamos aqui direto de Japeri, nossa querida casa da Mamacilda. Aproveito e peço que rezem por ela. Ela está um pouco abatida, né? Um pouco doentinha, como diz o povo. Gosta de falar doentinha, olha que coisa interessante. Está precisando de um pouco mais de atenção. Estou aqui para cuidar dela e ela cuidar de mim. Coisa de mãe com filho, filho com mãe. Um pouco de febre teve ontem, um pouco de... passando mal, né? Normal, algo que nós temos. E aí eu tô aqui, cuidando dela um pouquinho. E vamos ficar aqui até semana que vem um pouquinho. E a nossa mãe aqui, a Mamacilda, precisa de atenção, ser cuidada. Afinal, são 80 anos, ou melhor, 80 anos de praia. Então, temos que cuidar da nossa velha mãe. Também estamos aqui também para poder romper um pouco a solidão que temos lá em Nova Iguaçu, em nossa casa. Pois lá em Nova Iguaçu eu fico sozinho e às vezes, mesmo com o contato da comunidade Santa Rita, participando das missas lá, transmitindo a live, mesmo às vezes com a rede social que não nos afasta, não deixa longe do outro. Temos amigos que ligam o tempo todo, que falam conosco. Também, mesmo com a rede social, onde nós conversamos, a gente não é a mesma coisa do contato, né, pessoal. Que nem agora o povo vive aí dificuldades pela falta da missa, da Eucaristia, pela falta do contato real. O virtual deixa a gente assim meio frouxo, meio mole, né? Como diz o povo no Nordeste, né? O povo fica assim meio cambeta. Mas mesmo assim, nós estamos juntos nessa oração, em nossas comunidades, lá em Santa Rita com o Padre Adailton, transmitindo nossa live, a live das missas, live das reflexões, das orações, e vamos juntos. E aqui em Japeri, Padre João Paulo faz a mesma coisa, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição. O nosso bispo diocesano, Dom Gilson, também faz a live lá pela Notícias de Nova Iguaçu e também pelo Face da Diocese de Nova Iguaçu. E agora com a novidade do canal do YouTuber, né? E isso é muito bom, porque o canal do YouTube te permite mais acesso. Nós, com o nosso canal, também estamos transmitindo alguma coisa lá no canal de Nonato, o canal Daniel Nonato. Enfim, estamos vivendo um tempo em que a comunicação é a base. Já dizia isso ontem, o debate, a reflexão conduzida pelo pessoal da CNBB Sul 2, nosso amigo Henrique, lá do CNLB CNLB Sul 2, divulgando a importância do uso da tecnologia, da comunicação para a nossa rede, para nós católicos, sobretudo, né? Embora vivamos esse tempo de comunicação, tivemos ontem aí a notícia da demissão do ministro da Saúde. Primeiro, eu quero deixar bem claro aqui para todos que gostam do Mandetta, para todos que ficaram indignados e também para aqueles que ficaram a favor da demissão do Mandetta. Primeiro, a indicação de Mandetta para o Ministério da Saúde foi uma indicação política. Então, o Bolsonaro, ele dizia o tempo todo na sua campanha que jamais indicaria alguém por motivo político, e houve indicação política. Não só do Mandetta, do Luiz Henrique Mandetta, como também do Onyx Lorenzoni, de outros mais aí, o Osmar Terra, do MDB. Aquilo que ele criticava no PT, e criticava no MDB, criticou no Collor, criticou em todo mundo, ele fez. A primeira coisa é deixou bem claro que jamais permitiria
a indicação política. Então o Mandetta indicou, porque o Mandetta fazia parte do Democratas. Ele tinha que agradar o poder, né, da direita, sei lá, aqueles que trabalham no sistema. E ele se viu obrigado a colocar o Mandetta como ministro da Saúde. Isso é acordo político. Agora, mediante o acordo político, o ministro que defendeu, aí eu vou deixar bem claro para vocês aí, como deputado, o fim do SUS, cortando verba para o SUS, o ministro que trabalhava defendendo planos de saúde, defendendo a privação do SUS, não, no meu ver, não é o ministro ideal. Não seria o ministro ideal para cuidar da saúde pública. Esse é o Mandetta. Contudo, diante da pandemia que nós estamos vivendo a nível mundial e temos que superar essa idiotice, desculpe pelo termo, mas o termo é esse, essa idiotice que alguns estão dizendo, não, porque o Bolsonaro está sendo vítima, porque esse vírus foi criado pela Globo, tem cada coisa, né? E aí fala ainda, não porque existe uma política para desestabilizar o governo Bolsonaro. Bom, então é uma política para desestabilizar o governo Bolsonaro, também o Vaticano, o Papa Francisco, lá fazendo a missa da Semana Santa com as igrejas fechadas em ambiente privado, também o Islã, né? As peregrinações à Meca estão suprimidas, e isso é uma base de fé do Islã. Isso estou falando a nível religioso. A nível do capital, os campeonatos mundiais, os campeonatos que nós teríamos esse ano, estão todos cancelados ou suprimidos. Temos aí a Copa da UEFA, a Copa a Copa América, nós temos aí o Campeonato Brasileiro parado, nós temos aí ainda a Fórmula 1 que move milhões de dinheiro, também parada, e temos outros campeonatos nos Estados Unidos, a NBA, ou seja, tudo enquanto é tipo de show, de eventos, os nossos cantores, os shows, as turnês mundiais que estavam preparadas, todas paradas. Então nós temos que parar de olhar, desculpem eu falar assim, parar de olhar como um idiota, parar de olhar como um besta quadrada, como diz o meu povo do Nordeste, olhar para o nosso umbigo, ou umbigo como alguns chamam. Pararmos de olhar como um pensamento quadrado de uma pessoa limitada. Não, é para derrubar o Bolsonaro. Senhores, o mundo é muito mais que Bolsonaro. Aí ele demitiu o ministro ontem. O ministro foi demitido, o ministro saiu com pose de herói, né, o Mandetta. Embora, é o que eu falei, ele não é herói, ele defendeu primeiro o fim do SUS, né, e defendendo sim os planos de saúde. Ele foi um dos deputados que votou contra o SUS, né, quando era deputado federal. Então ele não é herói. O que ele estava fazendo era um bom trabalho. Porque independente dele ter sido um vilão, e isso é a vida tendo essas coisas, ele demonstrou claramente na sua atitude perante a pandemia, atitude coerente. Ele mexeu claramente naquilo que o Bolsonaro pediu. O Bolsonaro o tempo todo, quando ele estava candidato a presidente, ele dizia: vou contratar pessoas capacitadas, técnicas. Aí quando ele bota esse técnico, ele não se agrada do trabalho dele, porque ele vai contrariar aquilo que ele quer fazer. O ego de Bolsonaro não permite, e aí o nosso amigo aí é mandado embora. Bom, a demissão dele é algo esperado, primeiro porque ele não quis fazer tudo que o meu mestre mandou, e segundo que ele estava amparado por dois fatores. Primeiro, pelo fator da sua profissão. Ele era médico. Mas ortopedista. Mas era médico. Médico, acabou. Não interessa se ele é dermatologista, se ele é ortopedista, se ele era oncologista. O interessa que aquilo que ele conhece é medicina. E aquilo que ele defendeu foi a vida. Embora, você sabe muito bem que a defesa do Mandetta contra o vírus foi por quê? Foi porque o vírus ele não escolhe classe, ele não escolhe religião, ele não escolhe grupo social. Todos podem ter o coronavírus.
todos podem estar contaminados ou se contaminar ou contaminar o outro. Então, o que nós estamos vivendo e vivendo de verdade é uma crise. Uma crise de quê? Uma crise de valores. O presidente não aceita que seu ego seja contrariado. Prova novamente em que o presidente da República não tem maturidade para ter resposta negativa às suas atitudes. Foi por isso que ele automaticamente foi jubilado, foi dispensado, foi colocado na reserva de forma sumária pelo Exército Brasileiro. Ele, como capitão, ele não sabia se entender muito bem na cadeia de comando e achava que no meio militar podia fazer o que quisesse. Quando, na verdade, o meio militar ele tem uma disciplina muito radical, no sentido que é preciso obedecer o RDE, Regimento de Disciplina Militar, do Exército, da Marinha, da PM, todo meio militar tem essa coisa do regimento. E o regimento é a base para aplicar a justiça e aplicar a disciplina. Aí uns e outros aí ficam, não, porque o Mandetta, ele foi vítima. Não, não foi vítima. Ele fez o trabalho que tinha que ser feito. O Mandetta também foi um herói. Não, ele fez o trabalho que tinha que ser feito. A gente que trabalhamos em qualquer empresa, somos chamados a desenvolver um trabalho para quem? Para a empresa. Não tem esse negócio de, não, porque eu estou ministro da saúde, vou fazer o meu melhor para que eu possa fazer. Ele fez o trabalho dele. Fez e fez bem feito. E isso incomodou o Bolsonaro. E isso atrapalhou o Bolsonaro a pensar. E por ele chamar mais atenção do que o presidente da República no atual momento, ele foi taxado de quê? De comunista, de esquerdista e etc. E agora foi chamado de corrupto por alguns, dizendo que ele queria fazer acordo com a China para comprar respiradores mais caros. Também foi assim com o Sérgio Moro. Quando o Sérgio Moro começou a colocar as mangas de fora na sua atitude, o pacote anticrime, que ninguém fala mais nada, o Bolsonaro chamou o Sérgio Moro e falou assim, quem manda sou eu. Quem tem o poder sou eu. Quem tem a caneta sou eu. É um dos discursos mais tolos que eu vejo da parte de muitos, dizendo, não, porque eu preciso me colocar à disposição. Eu preciso colocar o governo do jeito que eu quero. Então, no momento em que o ministro mostrar competência que chama mais atenção que o presidente da República, será demitido. Também foi assim com o Bebiano. O falecido Bebiano começou a querer fazer a parte dele. E, infelizmente, você vai ver isso também na Regina Duarte. A Regina Duarte deu entrevista para a Globo e logo depois ela foi questionada, ela foi colocada na parede, não pelo Bolsonaro, mas pelo filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro. O que isso tem a ver com a nossa conversa de hoje aqui, já que a gente está aqui conversando um pouco sobre o Evangelho de João, no seu capítulo 21, versículos 1 ao 14? Tudo a ver, pois nós devemos o tempo todo mergulhar na esperança e no sentido do ressuscitado. O Evangelho de hoje, Jesus encontra os apóstolos na beira do mar. É no dia a dia que Jesus vai falar conosco. É no dia a dia que Jesus vai se apresentar para nós. E às vezes Jesus nos dá as ordens e nos orienta e nós não escutamos. Nós não ouvimos Jesus falando conosco. Jesus hoje se aproxima dos apóstolos e pergunta, o que vocês estão fazendo? E Jesus é questionado o que está fazendo e os apóstolos falam, estamos aqui a pescar a noite inteira. Jesus, ele fala para os apóstolos de forma pública dessa vez. Porque ele apareceu para Maria Madalena, lá no sepulcro, apareceu para a dupla, o casal, o discípulo de Emaús, depois apareceu dentro de casa, nessa 8ª de Páscoa, e hoje ele aparece no dia a dia.
O interessante é que muitos dos que estavam com os apóstolos, eles olhavam para Jesus e não reconheciam Jesus. Às vezes nós não reconhecemos Jesus. Nós precisamos de uma pesca milagrosa para poder reconhecer Jesus. E aí Jesus fala para eles: olha, jogue a rede para o outro lado. E aí eles jogam a rede e pegam 153 grandes peixes. Não sei por que alguns tentam trazer para nós essa numerologia quando fala 153 grandes peixes, é porque tem a ver com o número 9, né? E quando você soma a numeração dá 9, e 9 é uma totalidade de Deus. E o interessante mais que esse evangelho fala que Jesus pergunta para os apóstolos o que tens para comer. E os apóstolos falam assim: jogamos a rede e não pegamos nada. Joga a rede do outro lado. Eles jogam a rede, e no momento que eles jogam a rede, eles percebem, pegam grandes peixes, e Pedro, reconhecendo Jesus, se ajoga no mar, se ajoga nas águas para ir de encontro a Jesus. E quando ele chega até Jesus, Jesus já está com as brasas acesas e com um peixe para servir o alimento aos seus apóstolos. Deus, nosso Pai, sempre está disposto a nos servir o melhor alimento. Deus, nosso Pai, sempre está disposto a alimentar a nossa fome. Deus, na figura do seu Filho, quando entrega a sua vida, ele sempre tem a missão de trazer para nós a vida digna. E interessante é que eles conseguem uma fartura de peixes que eles não conseguem arrastar a rede. Os apóstolos percebem bem que o Senhor só é Senhor por causa do milagre. Muitas vezes, nós em nossas igrejas, nossas comunidades, em nossas famílias, só queremos reconhecer que Deus é Deus se houver milagre. Quando, na verdade, Deus está presente, estar conosco em nosso cotidiano. Deus faz parte, Deus está vivendo conosco no dia a dia. Jesus, nesses dias, nós temos visto em nossa oitava de Páscoa, nós temos visto Jesus aparecendo para as mulheres, primeiramente, para o casal, para a dupla de Emaús, para os apóstolos e agora no dia a dia. Jesus, ele quer estar presente como ressuscitado em todos os momentos de nossas vidas. Jesus, neste evangelho de hoje, ele apresenta uma proposta. Não podemos, hora nenhuma, agir sem olhar para a ação de Deus. Uma das práticas que o movimento de cursilho de cristandade de Nova Iguaçu, do Brasil e do mundo tem, que nada se faz sem oração. Nossa oração, ela tem que ser uma oração que envolve a prática do cotidiano, a prática do amor coerente, do amor aonde a vida vence a morte. A prática do amor aonde partilhamos mais do que assuntos e opiniões, mas também vamos partilhar a vida. Sabemos em nossas realidades que muitas pessoas estão passando necessidade. Sabemos de realidades onde, infelizmente, as empresas estão fechadas e temos aí, conheço amigos que trabalham, são donos de empresa, falando de não sabe como pagar o empregado, não sabe como manter a dignidade da própria família. Então podemos olhar mesmo no isolamento, mesmo em nossas casas, paremos para meditar, paremos para procurar entender aonde eu posso ajudar o outro, aonde eu posso jogar uma ajuda. Às vezes procure ligar para quem você está magoado, ou procure ligar
para quem precisa, que você não liga há muito tempo, que às vezes precisa de uma palavra amiga, e às vezes você também vê se você tem na sua despensa algo que pode servir para alguém que está com fome. Nossas igrejas, nossas comunidades, embora estejam fechadas para o culto público, elas estão amplamente a serviço. Temos aí paróquias, para igrejas a serviço, recolhendo alimento para servir para famílias que não têm o que comer, para famílias que não têm alimentos em sua casa, porque infelizmente o trabalho está escasso. E também podemos olhar para a realidade aonde nós temos que ser o milagre, aonde nós temos que ser pessoas que ajudam a outra. Talvez um telefonema, uma conversa, um bate-papo, uma piada que você ligue para alguém para contar, vai ajudar. Vivemos tempos difíceis, tempos em que nós, como dizia lá para o CNLB Leste 1, Conselho Nacional do Laicado do Rio de Janeiro, eu dizia, nós participamos da última Eucaristia juntos no dia 15 de março. Já estamos no dia 17 de abril e infelizmente não temos a graça de celebrarmos juntos. Mas a celebração ela tem que ser um eco na vida. E em nossas vidas somos chamados a gerar mais vidas. Interessante que os discípulos não tinham coragem de perguntar quem era Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus toma o pão, parte e entrega a eles. E aí sim eles percebem que Jesus é Deus. É na Eucaristia, é no mistério do altar, é nesse momento que Jesus se revela para nós. E nós somos chamados a fazer da nossa vida um altar, revelando assim Jesus para todo mundo. Obrigado a vocês por nos ouvir até aqui. São exatamente em nosso relógio agora 8 horas e 15 minutos. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado. Reze pela minha mãe. Tá um pouco dodói aqui, precisando da oração de vocês, precisando do apoio de todos. E estou aqui para ela cuidar de mim ou cuidar dela. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza.